Bem-vindos ao nosso TVB Entrevista, noite de quinta-feira, 12 de junho de 2025, Dia dos Namorados, pois é. E o namorado da Fernanda está aqui para bater um papo com a gente, deputado estadual Fernando Krellen, vice-presidente da Alesc, apaixonado por Joinville, pelo Jack e também pelo Botafogo. Fernando, prazer te receber. Wellington, obrigado pela oportunidade. Esse dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Tenho certeza que tem uma galera aí, os casais apaixonados assistindo agora o programa. E deixo aqui, fico à disposição para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre política, sobre vida pessoal, sobre projetos futuros. E para mim é uma honra estar participando contigo, ainda mais você, né? Que é um cara que eu conheço há tantos anos, uma capacidade enorme e aí tem um futuro brilhante pela frente. Namorado da Fernanda há quanto tempo? Então, estamos juntos desde 2004. Caramba. A Fernanda, minha esposa, conheci na época da faculdade. Legal. E aí depois a gente casou em 2007 e em 2010 o maior presente que um casal pode ter é um filhinho, né? Então em 2010 veio o Gui, que já está com 15 anos, então tudo passa muito rápido, mas é uma família maravilhosa que eu tenho. Fantástico, né? E, inclusive, um destaque muito importante, né, na vida do político e tudo mais é a família, né? Querendo ou não, tanto a família que ele constrói, né? No teu caso, a Fernanda e o Gui, quanto a família que ele já tem, né? Recentemente tu tivesse a perda do teu pai, mas eu sei que ele, pro lugar onde tu chegou, ele contribuiu demais e, querendo ou não, sempre foi um dos teus maiores orgulhos, né, Fernando? Não, perfeito. Família, o difícil é achar o equilíbrio, né? Principalmente na vida pública, onde tudo é muito intenso. Cara, a gente trabalha de domingo a domingo. Muitas vezes a gente fica pensando, tem que buscar alguém na escola e não conseguir por causa do trabalho, aquela loucura toda. Então tem que ter o equilíbrio. A Fernanda entende muito. Eu tenho uma grande motivação de estar no meio público, foi o meu pai. Meu pai foi o cara para mim, assim, o cara que realmente foi por causa dele que eu vim para a política, foi por causa dele que me tornei vereador, tudo por ele, para ele. Minha mãe, Dona Marlene, deve estar nos acompanhando também, meu irmão Fabrício. Então eu tenho uma família maravilhosa, que eu agradeço muito a Deus. Perdi o pai faz 1 ano, mas como eu falo para a mãe, para a Fernanda, para o Fabrício, a gente não perdeu ele, né? Deus pegou ele emprestado e daqui a um tempo aí a gente se reencontra. Perfeito. Você pode participar com a gente, 3451-9400 é o nosso contato, o WhatsApp, para você mandar sua mensagem. Fique à vontade para participar aqui do nosso programa e fazer o TVB Entrevista juntamente conosco. Bom, pela de Piraberaba, né, cara? Aquele paraíso lá, região fantástica aqui da nossa cidade de Joinville. Em que ano que começa a tua história com Joinville? Só pra gente... Então, eu não vou perguntar a tua idade, porque é meio deselegante, então vou perguntar em que ano começa a tua história com Joinville. Boa, que ninguém faça cálculos, Exato, né? Então, eu nasci em 1982, lá no Hospital Bethesda, em Piraberaba, onde ainda era a maternidade Bethesda. Sim. Então, já se vão aí 42 anos, dia 27 de junho, agora serão 43 anos que eu nasci, eu moro em Piraberaba, sempre morei. 2 anos eu morei ali no bairro Floresta, entre Floresta e Itaú, 1 ano aqui no Santo Antônio, mas voltei para Piraberaba, que é o meu berço lá, né, a minha família é toda de Piraberaba. Então, lá eu montei o meu negócio, que é uma academia, junto com a Fernanda. Então, vivo até hoje lá. Então, eu tenho um carinho enorme. Antigamente, a gente falava o seguinte, quando estava em Piraberaba, hoje eu vou para Joinville. Então, a gente tinha parecia que Piraberaba era outro município, né? Mas Piraberaba é um distrito e que cresceu muito, sim, avançou, e Piraberaba é praticamente uma cidade, como todos os bairros de Joinville se transformaram, né? Vai no sábado pela manhã no Panágua, vai na Vila Nova, é um município, né, cara? Tudo acontece ali no bairro, então Piraberaba não é diferente. Eu tenho um amor, um carinho enorme por esse distrito e sempre estarei defendendo ele. 1992, tu tinha quantos anos? 92 tinha 10 anos. E quase virou município. E isso teve um processo de emancipação de Piraberaba, existiu aí uma galera que defendeu a emancipação e também uma grande parte da população defendeu. Eu lembro até hoje, com 10 anos, eu acompanhava, né, as disputas eleitorais, políticas, sim, e tinha um adesivo que dizia o seguinte, um coraçãozinho partido, quem ama não separa. Então isso eu gravei demais, sim, porque teve uma campanha, quem ama não separa, para Piraberaba não se separar de Joinville. Porque até então tinha uma disputa, mas ali a região industrial de Joinville ficaria para Piraberaba ou para Joinville? Então teve essa disputa. Eu acho que ninguém ganharia, né? Ficou bom assim, Piraberaba faz parte de Joinville, da nossa grande Joinville, a Manchester catarinense. Lá em Barra do Sul, por exemplo, Barra do Sul não fez... A Araquari e Barra do Sul não fizeram essa campanha. Não fizeram a campanha. Entenderam e a emancipação aconteceu. Barra do Sul, Bombinhas,
Itapuá, cidades Itapuá era Garuva, né? Cidades que nasceram ali em 92. Mas Piraberaba, é porque o Joinville tem Piraberaba como uma menina dos olhos e realmente acaba sendo, né? Todos os nossos mananciais são a água de Joinville, de toda Joinville, começa lá em Piraberaba. Perfeito. Então Piraberaba tem uma potência no agronegócio, nas questões dos mananciais. Piraberaba, a questão também de desenvolvimento econômico é muito importante. Tem grandes indústrias ali em Piraberaba que chegaram ao passar dos anos. Então, acho que é uma parceria importante, Piraberaba e Joinville, uma coisa só. Bom, o Fernando nasceu, então, em 1982, e o Fernando político, vida pública, nasceu em que ano? Então, cara, essa história é interessante. Eu, desde os 6 anos, eu acompanhava o meu tio, primeiro meu avô, né, muito novinho, depois o meu tio em 1988. Desde os 6? Desde os 6. Meu tio, em 1988, foi candidato a vereador. Sim. Então, essa história é bem legal, porque eu pegava o santinho, na época, pegava um bolinho de santinho, eu pedia permissão para minha mãe lá na Estrada do Oeste, em Piraberaba, eu morava no interior do interior. E aí eu ia de porta em porta, de casa em casa, com 6 anos, cara. Batia palma no portão, chegava lá, senhora, o senhor. Pois não, eu vim te entregar um santinho do meu tio. E fazia campanha. Sim. E aí aquilo comecei a tomar gosto, acompanhava o Luiz Henrique nos debates, nos comícios. E desde criança, chegava em casa depois do comício, subia na cama da mãe e do pai e tinha a famosa penteadeira. A penteadeira era, né, onde ficava o espelho e eu fazia discurso na frente do espelho. Eu sou político, não seja corrupto, e xingava os políticos desde aquela época já. E aquilo começou a dar um gosto, assim, de um dia ser político. Mas depois foi passando o tempo, meu tio foi vereador, meu tio foi candidato a vice-prefeito com o Luiz Henrique em 92. Depois, em 2000, meu pai foi candidato a vereador, fez uma votação muito boa, mas não se elegeu. E minha família ficou 24 anos fora do cenário político aqui em Joinville, totalmente fora. Né? Cada um foi para o seu caminho, eu fui trabalhar, me formei em educação física, trabalhei em banco por 10 anos, então tive uma vida totalmente diferente da política. Em 2012, já tinha montado, tinha 2 academias, uma no Itaú e em Piraberaba, e também no Aventureiro, tinha 3 academias. Eu acabei recebendo um convite para ser candidato a vereador. Aí eu falei, todo empolgado, cheguei para meu pai é apaixonado pela política. Pai, você é candidato a vereador? Ele fez assim, não inventa isso aí. Aí fui para minha Oma, que o meu falecido Opa, que era, né, foi 2 vezes vereador, era o nosso alicerce. Falei, Oma, você é candidato a vereador? Ela falou assim, naquele piraberabense dela, tu tá ficando doido, não faz isso. Eu falei, pô, não tenho apoio nem da família, eu vou ter de quem, né? E acabei sendo candidato, era a Fernanda na rua, eu, o meu irmão Fabrício, o Gilcinho, que trabalha até hoje comigo, e aí o pai e a mãe. E fiz quase 2.000 votos naquela eleição, fiquei suplente, e depois fui secretário de esportes de Joinville. Aí começou a minha vida pública, literalmente, né? Fui secretário de esportes e na eleição seguinte, 2016, fiz 10.523 votos para vereador. Então esse foi o meu início, assim. Aí começou uma trajetória bem bacana, bem legal, que eu tenho muito orgulho de falar. É um salto significativo, né, Fernando? Porque 2012 tu sai candidato, aí acaba não se elegendo, e depois tu vira secretário de esportes. Infelizmente, em 2015, precocemente, a gente perde o Luiz Henrique. Isso. Né? 2014 foi a última eleição estadual dele, eu lembro muito bem, eu era presidente da juventude do MDB lá em Gaspar, e, pô, aquela campanha foi impressionante, né? A convenção lá em Florianópolis e tal, tudo mais. Só que aí o Joinville perde um grande líder político. E o próprio MDB também acaba perdendo, né? Enfim. E aí, aquela eleição de 2016, tu imaginava que tu ia fazer uma votação tão expressiva? Cara, eu vou te falar, confidenciar, que até hoje eu me belisco. Sim. De verdade, assim, porque fazer 10.523 votos numa campanha sem grande estrutura. Cara, minha campanha foi super simples, uma campanha de voluntários, de amigos, mas de muito trabalho durante os 4 anos como secretário. Aí eu comecei a fazer uma avaliação. Realmente, a política pública bem feita, ela dá efeito, ela dá resultado político. E aí, para eu, né, concluir isso aqui, um dia estava eu, a Fernanda e o Gui. Nós fomos fazer uma foto depois da eleição de 2016. A gente foi fazer uma foto no centro, ali na Rua das Palmeiras, de agradecimento. Daqui a pouco chega 2 crianças, cara, 7, 8 anos, vieram correndo, um domingo de manhã. Fernando! E me abraçaram. E os pais vieram atrás. Aí os pais chegaram e falaram assim, Fernando, tu não conhece a gente, mas a gente votou em você, nossa família toda, porque tu fez o trabalho para ginástica, para essas 2 meninas que fazem ginástica pro Joinville e tal. Falei, cara, tá aí a virada de chave. Ali eu entendi que todo o trabalho que eu fiz com as crianças, os pais retribuíram nas urnas.
Então foi um trabalho bem legal que deu um resultado incrível. Então foi quase o dobro do segundo colocado, e até hoje, né, o recorde é absoluto na cidade de Joinville, e também é o vereador mais votado da história do MDB de Santa Catarina. Fantástico, né? 2012 e 2013 o Jack estava em que lugar? 2013 o Jack estava na Série B. Série B, já estava... Isso, né? Série B. Aí eu peguei essa onda boa do Jack. Exato, isso te ajudou também, né? Sim, eu peguei um momento muito bom do Jack. Eu fui muito parceiro na época, quando ele era o presidente, e até hoje ele fala que a parceria que a gente teve, Sim. eu na Felege, ele no Jack, foi fundamental para aquele sucesso do Joinville, porque na arena ali eu fazia de tudo, cara. Quebrava a cabeça, eu estava sábado de manhã, junto com a Marildo, que era o meu gerente de patrimônio, a gente estava quebrando pedra, literalmente, uma enxada na mão, quebrando pedra nos fundos da arena para liberar a arena para o Jack jogar. Sim. Então a gente fazia de tudo. Aí quando o negócio todo mundo pega junto, as coisas acontecem. O Jack 2013, 2014 a Série B, 2015 a Série A, realmente foi uma ascensão bem bacana do Joinville. E é uma coisa que o Joinvilense é apaixonado, né? Esporte, e tem muito orgulho, né? Muito. Tanto do Jack, ainda mais as glórias do passado, lá quando foi campeão catarinense de forma consecutiva, a própria questão do... Agora o vôlei que está vivendo um momento espetacular, maravilhoso. E aí a gente tem o basquete, né? Agora futsal, vai ter, né? Tem o futsal, enfim, é realmente sensacional. O que tu pôde fazer pelo esporte de Joinville, além, né, de tudo isso que a gente já comentou? Então, o primeiro passo foi ouvir quem realmente... Porque eu fui atleta. Sim. Né? Cara sempre dormia no alojamento. Goleiro camisa 1, né? Goleiro camisa 1, baita goleiro. Então, dormia no alojamento, representava Joinville nos jogos escolares, joguinhos abertos. Joguei jogos abertos já. E aí, cara, eu tinha a sensação, a sensibilidade de ser atleta. E eu sabia o que os atletas precisavam. Depois, me tornando dirigente esportivo, cara, ficou fácil. Porque eu sabia realmente falar a língua deles, eu ouvia os técnicos e a gente fez muito com pouco dinheiro. Não foi com tanto investimento assim. Sim. O nosso recurso em 2013, quando eu assumi, ele era 1/4 do que era em 2002. Tu imagina? 10 anos depois, era 1/4 do que era utilizado em 2002. Então, só que a gente teve um relacionamento muito próximo dos técnicos, dos atletas. Isso fez com que tivéssemos credibilidade. E eu abracei a causa deles, eu brigava por eles, cara. A gente conseguiu aumentar o Bolsa Atleta, fazer diversos investimentos, melhorar a logística. Então, tudo isso foi importante. Inclusive para a terceira idade, que é o desporto de participação, para o paradesporto. A gente fez o paradesporto avançar muito, deu continuidade ao trabalho. Eu preciso ser justo. Tiveram pessoas no passado que também começaram e fizeram trabalhos bons. Legal. Então a gente deu continuidade sem vaidade nenhuma. Muitas vezes as pessoas na política elas fazem o seguinte: agora que eu assumi, vou fazer totalmente diferente do que o outro fez. Exato. Só para não ficar a marca dele. Cara, eu não pensei nem nada disso, só toquei e fiz acontecer. Pois é, aí em 2016, uma virada de chave, tu te elege vereador, né? Por votação expressiva, enfim. E 2017, que começa o negócio realmente. Presidente da Câmara. Como é que foi chegar e aí, primeiro mandato e tu já ter a oportunidade de assumir um desafio tão grande? Cara, vinha naquela onda 2015, 2016, lembra quando teve o Fora Dilma? Sim. Onde teve uma onda muito grande no Brasil de mudanças, de renovações. Aí eu cheguei como vereador mais votado, assumi a presidência da Câmara, fui votado para presidente da Câmara. E jovem também. Jovem, o vereador mais jovem daquela legislatura. Aí eu cheguei lá, eu falei, vim com a cabeça de quem está fora da política. Claro. Até então eu era secretário, mas não tinha uma função legislativa. Cheguei na Câmara de Vereadores, primeira reunião que eu fiz, eu falei assim, aos vereadores, cara, vamos fazer um gesto para a cidade de Joinville? Cara, esses carros que os vereadores têm, vamos cortar gastos. Cara, eu cortei os carros dos vereadores. Deu uma briga na Câmara, puxa, o pau comeu. Os caras me pegavam na sala e me davam de dedo assim, por que isso, por que aquilo, e me xingaram tanto naquela reunião. Só que aí depois eles conseguiram compreender que, a gente precisava fazer um gesto para a sociedade. Claro. Era o momento que o Brasil exigia aquilo, pedia aquilo, a nossa cidade pedia aquilo, então a gente conseguiu fazer a maior economia da Câmara de Vereadores na história. Isso foi bacana pra caramba, deu um resultado importante. Teve uma sobra importante de recursos que a gente devolveu para o Executivo para fazer obras, principalmente pavimentação. Sim. Então, valeu a pena, cara. Não me arrependo de nada. Sou feliz demais com o trabalho que a gente fez. E foi gratificante ter sido vereador. Um período curto, né? Depois veio já a eleição 2018, aí deputado estadual. Bom, a parte que eu mais gosto, sabe disso, né? E eu acho que quem está na política gosta muito disso, são os bastidores. Como é que foram os bastidores daquela eleição para a presidência da Câmara, no sentido assim, de você, porque querendo ou não, né, outros nomes ali, que até já tinham sido presidente antes,
Poderiam ser, naturalmente, mas foi construído o teu nome. Como é que foi desde quando tu recebeu essa possibilidade, porque sempre nasce como uma possibilidade, né? Sempre alguém acaba sondando, poxa, o que tu acha de ser presidente da Câmara? E até realmente se concretizar, porque na política a gente sabe, sempre tem muitas reviravoltas, então, às vezes o cara depois o cara deixa de ser, Sim. enfim, como sempre acontece. Cara, eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém, assim, abertamente, Sim. Sobre o bastidor. Quando me elegi vereador, o vereador mais votado, na época o prefeito Udo me chamou para conversar. Falou o seguinte, Fernando, você vai ser o secretário de esportes no meu próximo governo. Eu falei, prefeito, eu sou apaixonado pelo esporte, né? É a área que eu amo de verdade o esporte. Fiz um trabalho de 4 anos bem legal, só que será injusto eu ser o vereador mais votado e eu não assumir a Câmara de Vereadores. Então, não vou aceitar esse convite. Aí, ele falou assim, então tem uma outra missão, vamos tentar fazê-lo, você foi mais votado, o presidente da Câmara, que eu fui sempre um cara muito fiel. Sim. Posso tomar pancada, posso tomar lambada, mas eu valorizo muito as pessoas que me estenderam a mão e sempre fui muito fiel, muito justo. E acabei, o prefeito conversou comigo e ali eu tinha uma boa relação. Eram todos vereadores já experientes, mas eu sempre fui um cara de bom relacionamento. Conversava com um, com o outro. Então eu tive, dos 19 votos, eu tive 18. Tive apenas um voto contrário, até do meu conterrâneo lá de Piraberaba, o vereador Edir Nunes votou contrário. Ele era oposição ao governo. Sim. Eu falei, cara, tá tudo certo, natural. As pessoas têm que entender, né, quem é oposição, quem é a situação. E acabei fazendo 18 votos, mas o Udo tinha me convidado para ser secretário. Aí, eu falei, prefeito, eu não posso aceitar ser secretário, mas o senhor tem uma pessoa de confiança, se o senhor puder botar essa pessoa aqui no esporte, é uma pessoa que vai fazer um trabalho bacana. Não, você não quis, também não indica ninguém. Então foi interessante, é um bastidor que eu conto, porque, cara, eu não coloquei ninguém no governo. Claro. As pessoas acham, o cara é o presidente da Câmara, agora botou gente no governo, esquece, não botei ninguém. Só fui o presidente da Câmara, mas não tinha, por exemplo, Piraberaba, que é onde eu moro. A subprefeitura de Piraberaba não era ninguém meu indicado, o esporte não era indicado meu. Aí depois, ao passar dos tempos, aí acabou assumindo pessoas mais próximas. Mas o Udo não me deu essa... Como eu disse o não para ele, ele falou, tu não aceitou? Então tá bom, fica sem nada. Fantástico. Tem mensagem, né, J2? Vamos colocar na tela? Recado aqui do nosso povo querido, o pessoal participando. Boa noite, Wellington e Fernando. Temos que marcar aquele chopp com comédia do Paulinho Rocha. Grande abraço. Paulinho Rocha? Paulinho Rocha, lá da Zona Sul. Grande Paulinho Rocha. Bar do Paulinho Rocha. Ah, é? Temos que ir lá comer uma costela na sexta-noite. Comer uma costela. Tem que fazer intervalo, né? Vamos pro intervalo, na sequência a gente volta, o papo tá muito bom. O nosso TVB Entrevista de hoje recebe Fernando Crelli, deputado estadual reeleito e vice-presidente da Alesc. Não sai daí, voltamos já já.